Atos 17, 13 a 15. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Lemos no capítulo anterior, no capítulo 16, que o apóstolo Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo para ir para a Macedónia. Ele teve uma visão, e foi através dessa visão em que um varão da Macedónia lhe aparecia e pedia para ele passar à Macedónia e os ajudar. Foi assim que Paulo, que não ia nessa direção, passou a ir na direção do continente europeu, chegando à cidade de Filipos, onde nasceu ali uma igreja. Foi a primeira igreja no continente europeu. Então vemos no capítulo 16 que o Espírito Santo dirigiu Paulo através de uma visão. No entanto, vemos neste texto Deus, pelo seu Espírito, a dirigir Paulo para Atenas, onde ele iria também pregar o Evangelho, e alguns se iriam converter. Mas neste caso a direção do Espírito Santo não foi através de uma visão, mas foi através das circunstâncias. Lemos aqui que as circunstâncias foram os judeus de Tessalónica que souberam que a palavra de Deus era também anunciada em Bereia, foram lá para excitar as multidões, colocar as multidões contra Paulo. E foram essas circunstâncias que fizeram com que Paulo fosse até ao mar e se deslocasse até Atenas. Foi Deus que permitiu estas circunstâncias para Paulo, Silas e Timóteo, circunstâncias essas que não foram muito agradáveis, como também não tinha sido nada agradável a estadia em Filipos. Mas aqui no capítulo 17 nós vemos que Paulo chegou a Atenas, não por uma visão que tenha tido, mas com toda a certeza também dirigido pelo Espírito Santo, mas através das circunstâncias. Podemos perguntar, será que Deus não podia ter dado uma revelação ao apóstolo Paulo, um homem tão espiritual, para ir para Atenas, assim que acabasse de pregar em Bereia? Será que Deus não podia ter dado um sonho a mostrar as dificuldades, as perseguições que viriam, para Paulo estar preparado e ir embora de Bereia logo que possível? Não era necessário Deus falar assim naquele momento, pois o que Deus estava a fazer ia ser visto pelas circunstâncias que Paulo e os seus companheiros iam viver, e pelas quais, com certeza, deram glória a Deus. Já no capítulo seguinte, no capítulo 18, Deus volta a dar uma visão a Paulo para ele não temer, mas falar e não se calar. Podemos perguntar porque é que no capítulo 18 Deus não permitiu apenas que as circunstâncias acontecessem. Porque provavelmente Paulo, no seu interior, no seu espírito, necessitava de ser encorajado antes que as circunstâncias viessem. Aliás, no livro de Atos, vemos muitas vezes Deus a dirigir os seus servos através das circunstâncias e não apenas através de visões, sonhos ou revelações. Deus, Ele fala, Ele dirige da forma que Ele quer. Não devemos olhar para as circunstâncias achando que elas são orquestradas pelo diabo, que são lutas que poderíamos evitar se fizéssemos isto ou aquilo. Mas antes devemos olhar para as circunstâncias como a perfeita mão de Deus, soberano, a controlar todas as coisas, mesmo e principalmente aquelas que nos são desfavoráveis à primeira vista, mas que depois entendemos que era o plano perfeito de Deus. Deus não nos revela tudo o que vai acontecer, pois não somos nós que temos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Deus chamou-nos para sermos dele, termos uma relação íntima com Ele. A nossa vida está nas suas mãos e é Ele que diz o que quer dizer. Não diz o que não quer dizer. Age como Ele muito bem entende, mas sempre na relação que temos com Ele como nosso Pai. Concluindo, é tão válida a direção do Espírito Santo através de visões, sonhos, revelações, como é através das circunstâncias que Deus, na sua infinita soberania, prepara para cada um de nós.